Como proteger juridicamente pessoas com deficiência mental ou intelectual sem que elas percam a sua autonomia, a sua independência? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou ensinar para vocês como é que funciona a tomada de decisão apoiada, um mecanismo de apoio consagrado pela Lei Brasileira de Inclusão que muita gente desconhece e que pode fazer a diferença. Pois é, pessoal, em vídeos anteriores aqui no canal eu já expliquei a diferença entre duas medidas de proteção jurídica, a tomada de decisão apoiada e a curatela. Hoje nós vamos aprofundar no que é, de fato, a tomada de decisão apoiada. Veja bem, galera, a nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela traz pra gente três pilares aí quando a gente está falando da pessoa com deficiência. Nós temos sempre que pensar em capacidade, autonomia e independência. Nós temos que mirar nesses objetivos, né? Antes de questionar a capacidade de qualquer pessoa, a gente tem sempre que mirar nisso. Capacidade, autonomia e independência. Então veja bem, pessoal, somente quando necessário nós vamos nos valer aí de medidas de apoio. E aí no primeiro momento, a tomada de decisão apoiada, que eu vou explicar para vocês, e no segundo momento, a curatela, que também vai ser objeto de outro vídeo aqui no canal. Essa ordem, ela tem uma lógica legal, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela deixou claro, a regra é a capacidade da pessoa com deficiência. Inclusive, as pessoas com deficiência intelectual e mental, né? Sim, o cara com síndrome de Down, aquela jovem com síndrome de Down, né? Aquela pessoa com autismo, presume-se a capacidade, diferente do que acontecia antigamente, onde se questionava aí, né, a capacidade, eram tidos muitas das vezes como absolutamente incapazes, hoje não. A regra é a capacidade. E em caráter de exceção, nessa ordem, primeiro a tomada de decisão apoiada e depois a nossa curatela. Veja bem, pessoal, a LBI, ela alterou o Código Civil e inseriu nele o artigo 1783-A, que estabelece o procedimento judicial da tomada de decisão apoiada. O legal dessa medida de apoio é que ela vai ser promovida pela própria pessoa com deficiência, né, que pode ser qualquer deficiência, inclusive. A gente trabalha sempre aí a questão da deficiência intelectual e mental, que é mais fácil a gente identificar a necessidade de apoio, mas isso também pode, dependendo da situação, alcançar qualquer outro tipo de deficiência se for necessário, tá? Como é que vai funcionar esse procedimento? A pessoa com deficiência, com auxílio de um advogado, preferencialmente especializado no assunto, que entenda, né, da situação, vai analisar junto com a própria pessoa com deficiência e com a sua família aquilo que de fato ela precisa de apoio, né? De repente, essa pessoa ela é plenamente capaz para praticar os seus atos, né, de ordem negocial, de ordem patrimonial, mas às vezes é um jovem, exemplo, com síndrome de Down, que tem uma dificuldade para celebrar contratos bancários, de investimento, para poder entender determinadas cláusulas contratuais, e ele se sente mais seguro tendo o apoio, tendo a figura de dois apoiadores ali do seu lado, né, para poder ajudar a identificar as cláusulas do contrato, aquilo que de fato é vantagem ou é desvantagem, para ele poder assinar com segurança. É um exemplo, tá, pessoal? Vejam bem, é um processo judicial onde a própria pessoa com deficiência vai submeter um termo ao Poder Judiciário, né? E nesse termo vai constar quem são os apoiadores, ele tem que indicar ali dois apoiadores, ele tem que indicar os limites desse apoio. Para que eu vou precisar de apoio? Demonstra para o juiz, escreve para que ele vai precisar do apoio, em quais tipos de situação, tá bom? Vai indicar também ali o prazo de validade desse termo de tomada de decisão apoiada. Então vai estar isso tudo claro, né? Vai ter participação obrigatória do Ministério Público, pode ser feito um estudo técnico, um estudo social dentro daquele processo judicial, tá? E o juiz homologando aquele termo, ele passa a ter ali todos os efeitos jurídicos de proteção, né, para aquela pessoa com deficiência, que agora passa a ter oficialmente, né, passa a contar com seus apoiadores, de modo que, dependendo dos limites que estiverem ali dispostos no termo de apoio, no termo de tomada de decisão apoiada, eventual contrato, eventual negócio que for celebrado sem a presença dos apoiadores, por exemplo, ou sem o adequado discernimento, conhecimento da pessoa com deficiência, pode ser um negócio até mesmo invalidado, ali anulado no futuro, tá
tá bom? Os apoiadores, eles devem participar, né, naquilo que estiverem comprometidos ali, né, no termo de tomada de decisão apoiada. Sempre vai prevalecer, sobretudo, a vontade da pessoa com deficiência. A sua autonomia, a sua independência, ela tem que prevalecer, tá? Havendo discordância, dependendo da situação, o Poder Judiciário, né, o juiz do caso ali, ele pode até decidir, mas via de regra vai prevalecer sempre o melhor interesse e a vontade, a autonomia, a capacidade, a independência da própria pessoa com deficiência, tá bom? O termo de tomada de decisão apoiada, ele pode ser renovado a qualquer tempo, né? Até mesmo antes do término do prazo de validade, assim como ele pode ser encerrado de acordo com a vontade da própria pessoa com deficiência. É uma medida muito interessante, muitas famílias desconhecem, né? Muitas das vezes a família já parte para curatela, já quer ali, né, o famoso interditar os direitos das pessoas. Gente, não existe isso mais. A regra é a capacidade, tá? No segundo momento nós vamos analisar se não é possível a pessoa ter o discernimento ali total para a prática dos atos da vida civil. Vamos ver a tomada de decisão apoiada e, no último momento, a curatela, que vai ser objeto de outro vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês como é que funciona o apoio, a tomada de decisão apoiada. Compartilhe esse vídeo, espalhe com seus amigos, tá bom? Deixe o seu like, ativa o sininho aqui no canal, se inscreva, acompanhe o nosso trabalho aí nas redes sociais, no @ThiagoEltonOficial, e tamo junto, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.